Graça e paz a todos que estão aí nos assistindo nesse exato momento, né? Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, encarecidamente, claro. Ativar o sininho das notificações. Curte, comente, compartilhe. Faça com que esse vídeo tenha um máximo número de alcance para alcançar vidas através do estudo da palavra, para que pessoas possam ser edificadas em nome de Jesus. Eu me chamo Thiago Brito. Hoje a gente vai dar aí início ao nosso estudo da nossa série Fim dos Tempos, começando pelo primeiro sinal que antecede a volta de Cristo. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no nosso canal. Te espero aqui, depois da vinheta. Tudo bem, pessoal? Eu me chamo Thiago Brito e hoje a gente vai dar início à nossa série de estudo Fim dos Tempos, com o tema do primeiro sinal que antecede a volta de Cristo. É um primeiro sinal bem polêmico, como você está vendo aí na sua tela. Eu coloquei aqui para você o slide que traz como título O Primeiro Sinal, Fim dos Tempos. Tá? Bem-vindo ao nosso estudo completo sobre o primeiro sinal do fim dos tempos. Exploramos o tema, o grande engano. O primeiro alerta de Jesus baseado em Mateus capítulo 24, no versículo 4 ao 5. Nesta apresentação analisaremos como Jesus, ao ser questionado sobre os sinais do fim, começou sua resposta com um alerta sobre o engano espiritual. Um perigo invisível aos olhos, mas fundamental para entendermos os tempos finais, tá ok? Vamos aqui para passar para o segundo slide. Jesus deixou lá alerta a respeito sobre o engano, que é o primeiro sinal que antecede a volta de Cristo, tá? Então é um sinal que a gente vai estar abordando aqui, destacando para vocês. Vamos mergulhar a fundo e desvendar o que realmente é esse engano que Jesus falou para os discípulos como um alerta que era o primeiro sinal que antecederia sua volta, ou seja, o fim dos tempos. A introdução. O primeiro alerta de Jesus. Quando os discípulos perguntaram a Jesus sobre o fim dos tempos, eles buscavam sinais visíveis e tangíveis. Surpreendentemente, Jesus começou com algo invisível aos olhos, o engano espiritual. Jesus respondeu-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Mateus 24, versículo 4. Esta resposta revela algo profundamente significativo. O engano será o primeiro e o maior sinal do fim dos tempos. Ele está falando que é o primeiro sinal, mas também é o maior dos sinais do fim dos tempos. Jesus poderia começar com outro tipo de alerta, com outro sinal, dentre eles terremoto, o amor se esfriará, peste, fome, entendeu? Muitos outros sinais que ele destaca em Mateus 24, mas só que não. Ele enfatizou primeiro o engano. Vamos saber o porquê. Primeiro aqui, o alerta prioritário. Jesus coloca o engano como primeiro sinal antes das guerras ou catástrofes. Embora visivelmente a gente muitas das vezes podemos se perguntar, mas tantos alertas e sinais como guerras, a primeira G, a segunda G que aconteceu no mundo todo, e foram milhares e milhares de pessoas que perderam suas vidas e tal. E Jesus coloca um engano que provavelmente aos olhos dos discípulos era algo invisível, né? Os discípulos, quando perguntaram para Jesus qual é o sinal do fim dos tempos, eles queriam ali um sinal visível, material, físico, para que eles pudessem observar e acreditar e ver, né?
Mas Jesus não, Jesus ele estava falando de algo espiritual, que não é visível aos olhos, mas é invisível aos olhos, né? Que seria um engano. Segundo, vamos ver aqui, vigilância constante. Exige atenção contínua dos seguidores de Jesus. É aqui que ele deixou bem claro, para que os discípulos e nós também, né, que somos leitores da palavra, estudiosos da palavra, pudéssemos ficar alerta. Ele deixa esse alerta para os seus seguidores, para quem o segue. Então você que é seguidor de Cristo, uma pessoa cristã, salve, estudioso da palavra. Você que ainda não é um cristão, não serve a Deus, aqui fica um alerta para você. Que o que antecede a volta de Jesus no fim dos tempos, o primeiro sinal é engano. Então temos que estar alerta. E como você vai saber o que é esse engano? Você vai saber realmente de fato o que é esse engano quando você abrir a sua Bíblia e começar a estudá-la. Igual nós estamos fazendo aqui, estudando a palavra. Proteção espiritual. O alerta visa proteger os discípulos contra as falsas doutrinas, contra os falsos ensinamentos, contra as coisas falsas que estão sendo propagadas dentro das igrejas, tá? A distorção da verdade. Vamos para o próximo slide. Ó, o segredo do texto original grego. No grego original, a frase usada por Jesus é Blepet mitis haimas planes. Esta é a frase usada por Cristo no grego, no original. Esta expressão contém nuances importantes que se perderam na tradução. Blepet, que significa ver, observar com atenção, vigiar. Não é apenas cuidado, mas uma atenção constante como um guarda alerta permanente. Então essa palavra blepet, que é em grego, significa que Jesus falou dela na tradução da época, né? Que não é apenas um cuidado, mas temos que redobrar a atenção constante, uma vigilância constante, sem parar, a todo tempo e a todo instante. Assim, ele dá um exemplo como de um guarda, que está sempre alerta permanente. Tá? Mitis é uma palavra grega que deixou aqui o significado, que significa da seguinte forma: para que ninguém usado com um tom de urgência. Né? Ele diz que para que ninguém, que é usado como um tom de urgência, como se dissesse, fiquem espertos. Vai ter gente tentando enganar vocês. Entendeu? Trazendo do grego, o significado dessa palavra é fiquem espertos. Vai ter gente enganando vocês. Ou para que ninguém. Usado com um tom de urgência. Como se dissesse, fiquem espertos, vai ter gente tentando enganar vocês. Então Jesus ele deixa claro. Ele deixou um alerta. Falou, olha, o primeiro sinal é o engano. Né? Fiquem espertos porque vai aparecer pessoas tentando enganar vocês. Entendeu? Ele deixa um alerta bem destacado, bem simplificado, que valeu para os discípulos, para as pessoas que seguiam Cristo naquela época e também trazendo para os nossos dias o que vale para nós aqui que estamos nessa terra aqui, entendeu? Então para você que está me escutando aí, é a própria palavra. Ele está dizendo, fiquem espertos. Porque vai ter pessoas tentando enganar você. Não são as pessoas de fora, são as pessoas de dentro. Então, às vezes está dentro da igreja, nos ensinos. Então, tudo tem que ser analisado. A base do análise é a própria palavra. Entendeu? Planes. Vem do planal, que significa desviar do caminho, enganar completamente, fazer errar como uma estrela errante. Daí vem o planeta. A mesma raiz planal aparece em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, sobre Satanás, o grande dragão, o qual engana, planal, todo o mundo. Ele dá aqui o destaque, o significado da palavra em grego, e também dá um exemplo simplificando, dizendo que da mesma forma foi com Satanás, o anjo de luz, Lúcifer, que
é visto associado simbolicamente com vários símbolos, mas aqui ele está dando um destaque de um símbolo da figura de um dragão vermelho, que com a sua cauda seduziu a terça parte dos anjos, né? Ele trouxe uma mentira camuflada, parecendo como se fosse verdade, mas era mentira. E conseguiu seduzir a terça parte dos anjos, ok? Então fique aí o alerta para você. Fique atento, vai ter gente tentando enganar vocês. Vamos para o próximo aqui. O que é o engano profético? O engano que Jesus alertou não é apenas erro doutrinário. É um movimento organizado, gradual e sutil, com aparência de verdade, mas é enraizado na mentira. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Engano profético. Isso também, aquilo que eu disse, também se encaixa aqui no engano profético. Tá? Vamos aí para o primeiro subtítulo. Falsos cristos. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo. E enganarão a muitos. Tá. Isso tem surgido alguns cristos aí na história da humanidade, dizendo eu sou Cristo. Na época de Jesus ele deixou bem claro assim, vai vir outras pessoas dizendo que é Cristo. E vai acabar enganando muito. Por quê? Vai enganar muitos e não a todos, porque não são todos que estão aí baseados em falácias, né? É mentira, porque vai enganar muitos. Por que engana muitos? Muitos vão ser enganados porque não lê a palavra, não examina a palavra, não analisa a palavra, não observa a palavra, não medita na palavra, não aplica a palavra. Quando você lê a palavra te lê. Quando você analisa a palavra, a própria palavra te analisa. Está entendendo? Quando você examina as escrituras, a própria escritura vai te examinar. É por isso que enganarão muitos, porque muitos não estudam a palavra. Muitos contêm a palavra como um amuleto. Você chega em lugares, a Bíblia está aberta no Salmo 91, pegando poeira em escritório, shopping, vários lugares aí. Você já deve ter visto isso. Deixa lá como um amuleto, mas não examina, não lê. Porque a palavra, ela é um manual da verdade que vai te conduzir desmascarando todo o engano ao seu redor, todo o ensino que vem como verdade, mas o seu basamento, o seu embasamento é mentira. Então surgirão vários cristos. Apesar de falar sobre vários cristos, existe um aí que todo mundo sabe. No nosso país, Brasil, tem um. Não vou poder citar o nome aqui porque eu corro isso da plataforma banir. Mas algumas vezes eu vou falar aqui em código para você tentar ficar esperto e saber quem que é. Tem um, usa coroa de espinho na cabeça, capa, tudo, mas não tem furo nas mãos nem furo nos pés. Eu te pergunto, é Cristo? O que Jesus falou? Ele deixou claro aqui, virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo. E vai enganar, e tem enganado. Infelizmente a nossa realidade tem enganado, né? Nesses falsos Cristo que tem aparecido. A gente sabe que Cristo só existe um, né? Que veio, nasceu na manjedoura, cresceu, se desenvolveu, realizou milagres, foi batizado, foi à cruz ao terceiro dia, entregou a sua vida ao Pai, ao terceiro dia ressuscitou e deixou uma promessa de vir buscar a sua igreja. Lá no livro de Atos 1:8, ele fala que os anjos estão com ele nos ares, e aí os anjos perguntam ao discípulo, fala, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir é o mesmo Jesus que um dia irá voltar. A promessa de vir buscar a sua igreja, né? Jesus disse, eu estou indo, mas vai vir um que é semelhante a mim, o Espírito Santo. Entendeu? Então, essas pessoas que se dizem ser Cristo, não é Cristo. São falsos Cristo. É só você ler a palavra. É por isso que nós estamos fazendo esse estudo. Porque o primeiro sinal que antecede o fim dos tempos e a volta de Jesus Cristo é um engano que está impermeando, sendo propagado de uma maneira assustadora no meio do evangelho em torno do mundo todo. Culto como entretenimento transforma as igrejas em shows, culto em espetáculo. Isso aqui eu vou te contar. O que tem de igreja transformando a igreja em boate, casa de show, colocar ringue dentro da igreja, né, para fazer entretenimento.
transforma a igreja em show, coloca área VIP. Onde já se viu igrejas colocando área VIP. É boate, não é? A casa do Senhor é lugar de adoração, santificação, onde pessoas se reúnem no templo do Senhor. É a morada do Senhor, onde Deus desce, a presença de Deus desce para ali fazer o seu trabalhar, para salvar pessoas através da palavra, onde o Espírito Santo convence, né? E as pessoas, muitas das vezes, ela tem feito a igreja de palco de show para atrair multidões. Nós estamos vivendo isso em pleno século XXI, estamos vivendo isso dia após dia. Pessoas fazendo entretenimento para ver se atrai jovens. Vocês têm que aprender uma coisa, gente. O que segura membro na igreja, o que segura jovem, que atrai pessoas para a igreja, é oração, estudo da palavra, pregação do evangelho genuíno. Não adianta você querer transformar a igreja num palco de show, colocar isso e aquilo para ficar mais atrativo, para chamar atenção. Não. A igreja não é boate, não é danceteria. A igreja é lugar santo, o templo é lugar santo. Entendeu? Então aqui é o que está acontecendo, que as pessoas estão desesperadas, aí liderança desesperada para lotar a igreja. Quer lotar a sua igreja? Vai dobrar o joelho e vai orar. E também tem que ser analisado o porquê que você quer que sua igreja seja realmente lotada. Por questão de povoar o céu, por questão de salvação, ou por fins, lucros financeiros, né? Materiais, coisas lucrativas, para enriquecer financeiramente. Né? Muitas pessoas têm feito isso. Mas aqui estamos destrinchando toda a verdade. E nós vamos falar toda a verdade aqui. Não vai quem doer. Tá, vamos para o próximo aqui. Falsa autoridade. Usam o nome de Jesus, mas negam a sua autoridade e santidade. Muitas pessoas usam o nome de Jesus para propagar mentiras. Muitas vezes falando que Jesus falou e Jesus não falou nada. Né? E por aí vai. As pessoas aí usando de uma falsa autoridade, que infelizmente já tem enganado muitos e escandalizado muito. Evangelho sem cruz promete bênção sem transformação e arrependimento. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo isso faz parte do engano profético. Evangelho sem cruz. Pessoas que só vão na igreja atrás de revelação, mas não querem o dono da revelação. Pessoas que só vão na igreja, no templo, atrás de bênçãos, mas não quer levar o dono da bênção para casa. Pessoas que só correm atrás de profecias, mas não querem levar o dono da profecia para casa. Pessoas, essa classe, esse grupo de pessoas, esse grupo de lideranças também, que enfatizam só revelação, revelando CPF, revelando isso, revelando aquilo, faz parte do engano profético. Pessoas que só estão de olho na tua oferta, no teu Pix, faz parte do engano profético. O dízimo é bíblico, sim. A oferta é bíblica, mas tem pessoas que só vivem pautadas nisso. Eu quero 1000 pessoas com uma quantidade de X, que vai ter cura. Eu quero tantas pessoas com uma quantidade de X, que vai acontecer isso e aquilo. Sai fora desses malandros de puta. Esses enganadores. Aqui é um engano profético. Isso faz parte do engano profético. A pessoa vai, muitas das vezes recebe uma benção, mas continua do mesmo jeito, na fornicação, na adultério, na prostituição. Não tem arrependimento. É um evangelho totalmente banalizado e que estão pregando nos nossos dias. Engano profético, isso aí. Preste bem atenção, engano faz parte do engano profético. Evangelho banalizado, evangelho imoral, não tem cruz, não tem arrependimento, não tem mudança de caráter, não tem mudança de vida. É o falso evangelho. Vamos aqui acelerar, porque senão vai ficar extenso. Enigmas e segredos revelados. A conexão com o anticristo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao 4, revela: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não virá sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado. Aqui está falando da apostasia, né? O segundo tópico aqui também. A sequência profética, o engano vem antes da manifestação do anticristo, mostrando que a preparação do mundo para o fim começa com a distorção da verdade. Vou comentar esses dois tópicos juntos aqui, que eles têm muita ligação. Entendeu? Está falando da seguinte forma.
que primeiro o anticristo não aparecerá. Primeiro o que virá é o engano, né? A apostasia. O que é apostasia? Se apostatar da fé, se afastar da presença de Deus. Pessoas que conheceram a palavra, se batizaram, foram batizados com o Espírito Santo, viram, experimentaram o sobrenatural, o poder de Deus, e negaram a Cristo, não querem mais saber da Bíblia, da palavra, e distorcem totalmente a verdade. Não acreditam mais, distorcem, eles começam a negar, dizendo que é mentira, que Deus não fez isso, que Deus não fala, que Deus não é, o Espírito Santo é tal coisa, isso e aquilo. Esse é um tipo de apostasia. É quando você trai a aliança que você tem com Deus e se afasta. Você não quer mais saber. Você sabe que existe céu e inferno, não quer mais. E muitas das vezes distorce isso. Entendeu? Vivendo deliberadamente no seu prazer da sua carne, achando que aquilo que você está fazendo é devidamente correto e distorcendo totalmente as escrituras. É um tipo de apostasia e isso tem ocorrido constantemente. Existem alguns teólogos que acreditam que isso vai vir em massa, uma queda de apostasia em massa. Muitas pessoas em torno do mundo inteiro vão se apostatar. Essa faz parte do sinal do engano, entendeu? Desde a época de Paulo já falava que o espírito do anticristo já estava presente. Por quê? Porque o espírito do anticristo vai promover a apostasia. O espírito do anticristo é que vai ser responsável por preparar o cenário todo, para que quando chegue o momento certo, o anticristo se manifeste. Entendeu? Para que tudo esteja já preparado, para que muitas pessoas possam estar afastadas, apostatadas da fé. Vamos aqui, engano nas traduções. Algumas traduções modernas suavizam o termo engano, colocando não se deixe enganar de forma genérica, perdendo a força no original. Muito cuidado com algumas traduções bíblicas, tá? Muito cuidado com alguns tipos de ensino. O ensino verdadeiro está pautado, baseado na palavra. E muito cuidado com as novas versões bíblicas. Muitas versões bíblicas têm vindo aí com distorção, com heresias. Principalmente aquelas que têm o rodapé. Preste bem atenção, leia bem, vê se realmente está fundamentado. Busque saber a respeito dos originais das escrituras. Ordem de guerra espiritual. No original, Jesus está dizendo: vocês serão alvo de um ataque planejado para os tirar do caminho da verdade. Fique vigiando. Aqui Jesus também deixa, dentro dos enigmas e segredos revelados, é uma ordem de guerra espiritual que ele está dando acerca do engano. Ele vai dizer para os discípulos ali: vocês serão alvos de um ataque planejado, orquestrado, para tirar vocês do caminho da verdade. Então estejam vigiando. Então a estratégia que ele está falando, ele está dando, fala: olha, estou te dando uma estratégia, dizendo para vocês a estratégia da batalha espiritual do inimigo. O plano do inimigo é esse: te tirar vocês do caminho da verdade. Então o que ele está dizendo na própria palavra, dizendo aqui para nós essa tarde, que o inimigo ele tenta constantemente nos tirar do caminho da verdade. Foi aquilo que eu disse. Fantasiando a mentira como se fosse verdade, que simboliza a astuta e cilada do diabo. Vamos para o próximo aqui. Como identificar o engano hoje? Aqui fica um alerta e tome isso aqui como base. Você que não sabia, agora está sabendo, para você ficar alerta e vigilante e saber desmascarar o engano, tá? Como identificar o engano hoje? Jesus nos deixou chaves para identificarmos o engano espiritual nos tempos atuais. Essas são as ferramentas essenciais para discernimento de uma era de confusão doutrinária. Exaltação da cruz. A verdade sempre exalta a cruz e o seu significado sacrificial. Como vemos em Lucas, capítulo 9, versículo 23, qualquer mensagem que minimize a cruz deve ser questionada. Aqui vai a primeira verdade para você desmascarar o engano. Preste atenção nas mensagens que são pregadas. Analise as mensagens, os ensinos que são passados e o que está acontecendo em torno do mundo nos nossos dias. Para você desmascarar o engano, entendeu?
Você precisa analisar toda mensagem que diminui o sacrifício da cruz, toda mensagem que tira Jesus do foco, do centro, é mensagem de engano. É mensagem transfigurada de verdade, mas não é verdade. É dardo inflamado do inimigo. Parece, mas não é. É uma mensagem de aparência, exaltação de ego. Então fique atento. Toda mensagem que não exalta a cruz, o sacrifício de Jesus, que não exalta Jesus, cai fora. É cilada. Tá entendendo? Fidelidade da palavra. Aqui vai outro para você ficar ciente e conseguir desmascarar o engano. A palavra de Deus nunca é contradita ou relativizada, como alerta em Gálatas 1:8. Ensinamentos que distorcem as escrituras revelam o espírito do engano. Todo ensinamento que vai contra as escrituras, distorcendo a escritura, é engano. Não tem que argumentar. Tudo aquilo que vai contra a palavra é engano. Todo ensino que vai com o objetivo de distorcer a verdade é engano. E a verdade é a palavra que eu estou falando. Então fique atento. Porque existem inúmeros casos aí que nós vemos nos nossos dias aí que distorcem totalmente a palavra do Senhor. Tá? Vamos para o próximo aqui. Chamado ao arrependimento. O evangelho verdadeiro sempre inclui um chamado claro ao arrependimento, conforme Marcos 1,15. Mensagens que ignoram a necessidade de conversão são suspeitas. Então há uma urgência na conversão. Entendeu? Mensagens que ignoram acerca de salvação, transformação e arrependimento são mensagens que aí também são consideradas na classe de engano. A mensagem do evangelho que deve realmente ser pregada é a mensagem que confronta, não afronta, confronta. Jesus nos evangelhos sempre confrontou os fariseus, sempre confrontou com a verdade, para que pudesse haver arrependimento, mudança e salvação. Entendeu? Glorificação de Deus. O Espírito Santo glorifica Jesus, não homens. João capítulo 16, 14. Ministérios centrados em personalidades humanas e não em Cristo. Os sinais são sinais de alerta. Entendeu? O Espírito Santo glorifica Jesus, não o homem. Entendeu? E por falar em glorificação a Cristo, tem muitos homens que se querem vangloriar. Pregadores que sequer querem a glória, a atenção para si. Pessoas que querem totalmente chamarem a atenção para si. Porque eu prego melhor, porque eu sou isso, e as pessoas têm que me ver para me pregar, eles precisam sentar para me pregar. E não é bem por aí. Isso é glorificação humana, exaltação de ego. A glória tem que ser dada a Deus e não aos homens. O louvor tem que ser dado a Deus. Tudo que você... Grava bem isso aqui para sua vida toda, principalmente você que tem ministério. Louva, prega, pastor, é presbítero, é teólogo, seja quem você for. Tudo que você fizer em prol do reino de Deus é para a glória do Deus Todo-Poderoso. Tudo que você fizer é para a glória de Deus. Não é a minha glória, não é para a sua glória. Porque quem está sentado no trono não é eu nem você. É o Todo-Poderoso, é o Eterno, é o Criador. Então, a adoração, a glorificação, a exaltação é para Ele. Você prega, é para a glória de Deus. Você louva, é para a glória de Deus. Você ensina, é para a glória de Deus. Você é pastor, é para a glória de Deus. Você ensina, está na área do ensino, ministério do ensino, é para a glória de Deus. Você é obreiro, é para a glória de Deus. Ah, mas eu sou simplesmente membro, é para a glória de Deus. Você cultua, é para a glória de Deus. Ah, eu lavo o banheiro da igreja, não tenho cargo, não tenho ministério, eu limpo o banheiro, é para a glória de Deus. Tudo é em prol da exaltação do nome do Senhor. Tudo isso que eu falei, se for ao inverso, para exaltar homens, mulheres, pessoas que são de carne e osso, que estão dentro da matéria desprezível, chama carne e osso, é engano. Fruto de engano não permanece por muito tempo. Entendeu? Então preste bem atenção e saiba aí
analisar as Escrituras. Aplicação: como ouvir Jesus em tempos de engano. Para você ter uma certeza que analisa, você que gosta de analisar a palavra, mas quer ouvir Jesus falar, eu vou te dar aqui algumas dicas a respeito disso. Aplicação: como ouvir Jesus em tempos de engano. Lá vai a primeira. Estude a palavra com profundidade. Conhecimento bíblico sólido é a primeira defesa, é o primeiro escudo. Tá entendendo? Palavra. Quer ouvir Jesus falar a respeito do engano? Palavra. Palavra. Vai em Mateus 24, Jesus está falando. Palavra. Não é o que te disseram, o que você viu, o que você assistiu, o que você acha que é. Não. Palavra. Entendeu? Contra a palavra não tem argumento. A palavra é a base, a palavra é a verdade, a palavra é a própria prova de tudo. A palavra é a bússola, aponta a direção correta, para o caminho correto, para a verdade correta. Segundo, tenha comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo guia a toda a verdade. O Espírito Santo é aquele que direciona você à verdade. Tenha comunhão. Como ter comunhão com o Espírito Santo? Praticando a palavra, orando, sendo sensível às coisas de Deus, se consagrando, se separando, estando na presença de Deus. Terceiro, desenvolva discernimento espiritual. Teste tudo conforme João 1, 4, 8. Sempre questione-se em si mesmo. Isso aqui, será que é verdade? Isso aqui, será que é de Deus? Está de acordo, alinhado com o céu? Sempre procure ir para as Escrituras. O que a palavra diz? Tudo encaminha para a palavra. Não tem outro fundamento, outra base, não tem outro tipo de ensino, senão a própria palavra. Mantenha a cruz no centro. Desconfie de tudo que anula o sacrifício de Jesus. O que tem de pessoas aí que estão anulando o sacrifício de Jesus? É profeta do Pix, é profeta que revela CPF, é profeta do não sei das quantas. E muita gente cai nessa bobagem. Nesses animador de circo, de auditório. Vou dar um conselho para você: não perca o seu tempo vendo, ouvindo, dando ibope a esse tipo de pessoas. Muitas pessoas estão sendo enganadas porque gostam. Pregadores pregando, anulando o sacrifício da cruz, dizendo que Jesus não morreu. Em alguns estudos já vi por aí dizendo que Jesus não ressuscitou. É o próprio engano. Entendeu? É o próprio engano, anulando o sacrifício da cruz. Você acha mesmo que se Jesus não tivesse morrido na cruz por mim e por você, você que já era para estar morto debaixo de uma sepultura, você que Jesus te curou do câncer, te livrou do acidente, de tudo aí, foi até curado, você acha que você era para estar aqui? Não era. Você só está vivo hoje e Jesus está permitindo eu respirar, você respirar por causa do sacrifício dele, da sua misericórdia. Você só é salvo por causa do sacrifício da cruz. É o centro do evangelho de todas as coisas. O sacrifício da cruz. Ai de nós se Jesus não tivesse morrido em nosso lugar. Não se deslumbre com fama, poder ou prosperidade espiritual. Estes elementos frequentemente mascaram desvios doutrinários que pode levar ao engano. Mantenha-se o seu foco na sua simplicidade e pureza do evangelho. Isso aqui é para fechar com chave de ouro. Tire o seu coração da fama. Você quer ser pregador, cantor para ser famoso? Ter agendas? Eu não nada contra você ter agenda. Você prega, canta, tem que ter agenda. Você tem que propagar, evangelizar. É o seu ministério, é o seu chamado. Mas o seu foco não é ser rico através de oferta. O seu foco não é ter visualizações através de muitas agendas que você tem. O seu foco é pregar a palavra através do louvor, através da própria palavra, é ganhar almas para o reino. Você tem um ministério que prega do jeito que prega, louva do jeito que prega, para a glória de Deus, para que você possa visualizar o reino de Deus, frutificar no reino de Deus através do evangelho. Prosperidade, carro, fama, dinheiro, isso são consequências. Se você tiver que ser ou ter, se Deus achar por bem misericordioso em você ter, você vai ter, você vai ser.
mas o seu foco, a sua vida, teu ministério, não pode estar pautado nessas coisas que são passageiras. E que se você não tiver um equilíbrio emocional, e se você não tiver uma certeza de um chamado que você tem em Cristo, se o seu coração não estiver preparado, a sua mente não estiver revestida com o capacete da salvação, essas coisas sobem para a cabeça. Deixa a pessoa com o ego inflado. Deixa a pessoa soberbo, achando que é melhor que todo mundo. Deixa a pessoa achando que ela é famosa, então ela pode tudo. E não é bem por aí. A Bíblia diz que Nabucodonosor era rei. Deus usou ele e permitiu ele entrar em Israel para que ele pudesse levar o seu povo a cativo. Deus permitiu. Nabucodonosor foi visto como espada da correção, porque ele estava corrigindo Israel pela permissão de Deus. Mas a partir do momento que Nabucodonosor começou a se engrandecer, achando que a glória era dele, Deus abateu ele. A Bíblia diz que ele foi visto no meio do mato, irreconhecível, corpo com os cabelos, pelos tudo crescido, as unhas crescidas, comendo um capim. Foi visto entre os animais, comendo mato. Entre os animais, comendo capim, irreconhecível. Não comia mais picanha, chuleta, maminha. Estava comendo mato. Então, todo soberbo tem um tempo determinado e contado para Deus abater. Sua vida tem que estar pautada na própria palavra. Tá ok? Nossa conclusão e finalização do primeiro sinal, que é o engano. Conclusão, o perigo mais sutil. Jesus não começou falando de terremotos ou guerras. Ele começou dizendo, cuidado, o perigo mais sutil é o engano. Não é exagero afirmar que esse é o sinal mais grave do fim, porque muitos estarão pensando que são salvos, mas estarão cegos. Como lemos em Mateus 7, 22 a 23, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos nós em teu nome. Não lhes direi, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Eu já vou explicar isso aqui. Sinais do fim. Primeiro, o engano precede todos os outros sinais apocalípticos. Segundo, 2 vezes mais perigoso. 2 vezes mais mencionado que outros sinais por Jesus. 7 referências. Número de vezes que Jesus alerta sobre o engano em Mateus 24. O primeiro é o engano, que é o sinal do fim. O segundo, que é 2 vezes mais perigoso. Mencionado 2 vezes por Jesus, mais perigoso. O engano é 2 vezes mais perigoso que Jesus menciona. E deixa 7 referências. Números de vezes que Jesus alerta sobre o engano. 7 vezes. O que está dizendo aqui? Que muitas pessoas chegaram naquele dia, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Muitos naquele dia vão dizer para Jesus, eu tive o dom de maravilha, eu orei e a pessoa não tinha um membro do corpo, uma perna, um olho, e aquela perna cresceu. O dom de maravilha está muito escasso. Há muitos anos que eu não ouço falar de dom de maravilha, mas existiu. Eu acredito que ainda existe. A pessoa não tem um membro do corpo e a pessoa fala em nome de Jesus, cresce, a perna cresce. Talvez muitas pessoas achem que isso é mentira, mas é a própria verdade. E muitas pessoas com esse dom vão chegar naquele dia diante de Cristo e vão dizer, nós profetizamos em teu nome. Eu profetizei, o demônio saiu, pessoas foram curadas, receberam bênçãos espirituais e materiais. Aí Jesus vai dizer, não conheço vocês. Vai para o fogo eterno. Sabe por quê? Porque muitas pessoas estão vivendo deliberadamente em pecado, achando que estão salvas. Por quê? Pregam, cantam, pastoreiam, estão em adultério, em homossexualismo, prostituição, usam o altar, achando que o altar é benefício dele, achando que o altar é propagado qualquer coisa e não é. Muitas pessoas propagam seta em cima do altar e acham que estão salvos em pecado, nos seus delitos, nos seus mel prazer. E por Deus estar usando esses tipos de pessoas, porque é um dom que Deus deu como presente, elas acham que é aprovação para o erro que elas estão vivendo. E as pessoas acabam permanecendo no erro e não mudam, não se arrependem. É isso que acontece. Aí naquele dia vão chegar diante de Jesus e Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Porque elas confundem dom de Deus com aprovação para ser salvo. Deus pode usar uma pessoa em adultério em cima do altar, através da vida dessa pessoa,
A pessoa que foi ali usada, através da vida dela, pode curar, pode liberar a cura, por causa do dom que Deus deu a ela. Mas isso não significa que essa pessoa que foi usada será salva. Aprovação de caráter, conduta, de vida diante de Deus, Deus só aprova essa pessoa que vai ser salva quando ela vive a palavra, quando ela tem um coração arrependido, quebrantado. Pessoas que pecam, erram, mas se arrependem e não praticam o mesmo erro. Elas mudam o caminho e se convertem de bom coração, coração reto. Elas buscam estar na verdade, entendeu? As pessoas acham que Deus está usando uma aprovação e não é. A aprovação para que você seja salvo de fato é que você viva como um salvo, conforme as Escrituras ordenam, que você viva como salvo. Então, isso é um tipo de engano. Pessoas em adultério, em pecado, em cima do altar, pregando, pastoreando, e Deus usando e achando que Deus está aprovando o erro dela. Falar, Deus falou comigo, falou que é comigo e tal, isso e aquilo. Então eu vou permanecer do jeito que está, que ele está aprovando. Aí quando chegar o arrebatamento, chegar naquele dia, a pessoa vai se decepcionar. Porque o que lhe aguarda vai ser o fogo do inferno, não é o céu. Então as pessoas vivem, esse é um tipo de engano. Entendeu? Então, para que você não seja enganado, fizemos aí o nosso primeiro episódio com o primeiro tema, o sinal do fim, que é a nossa série aí, Fim dos Tempos. O primeiro sinal que nós aí falamos aí, trouxemos para vocês aí, destacamos, enfatizamos aí, foi o engano. Então esteja alerta, esteja atento a todo tipo de ensinamento, pregação, analise a palavra, busque conhecer a palavra, conhecimento, ore, seja direcionado por Deus, não pelas suas emoções. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo sinal, que vai ser a nossa próxima série aí do final dos tempos. Logo, logo vamos trazer para vocês aí o próximo episódio dessa série, que vai continuar essa temática de sinais do fim, ou sinais que antecedem a volta de Cristo. Graça e paz, fique com Deus a todos e até o próximo vídeo.